meus amigos e minhas amigas, peço permissão a vocês para apresentar para vocês mais um conteúdo informativo do nosso canal Simplifica Prev. Veja bem, no vídeo anterior a gente falou a respeito das formas de contribuição com a Previdência Social e falamos que o trabalhador e a trabalhadora rural contribuem de forma diferenciada para a Previdência Social. E falamos também que o trabalhador e a trabalhadora rural precisa comprovar o exercício da atividade rural. Pois bem, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dos meios de provas, como que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais produzem provas do exercício da atividade rural. E em específico hoje nós vamos falar a respeito daqueles documentos que são produzidos em nome do próprio trabalhador ou trabalhadora. Então veja bem, na área rural é comum os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, por exemplo, principalmente nos períodos de safra, trabalhar fora da própria propriedade. Imagine aquele trabalhador, aquela trabalhadora rural, em especial os agricultores e agricultores familiares, que têm às vezes uma pequena propriedade, ou são meieiros, são parceiros. No período da safra, por exemplo, trabalhar fora da propriedade, ajudando na colheita do café principalmente. Então, nesse momento, o trabalhador ou trabalhadora rural pode ter a sua CTPS assinada como trabalhador e trabalhadora rural, sem problema nenhum, na condição de safrista, ou trabalhador e trabalhadora rural. É um documento que é prova plena. Você prova não só aquele período que você está trabalhando ali, na colheita do café, como também é uma prova que você realmente é um trabalhador e uma trabalhadora rural. Um outro meio de prova também consistente são os contratos de parceria. Os contratos de parceria agrícola, quando assinado pelas partes e reconhecido firme em cartório, eles têm validade jurídica como uma prova documental em nome do próprio trabalhador e que comprova o exercício da atividade rural também. Um outro documento também que tem uma validade muito grande são as certidões de casamento e nascimento. Então é importante que o trabalhador e a trabalhadora rural não perca essas oportunidades de estar produzindo esses documentos. Então, quando do nascimento de um filho, por exemplo, a qualificação dos pais como trabalhadores e trabalhadoras rurais, e aqui é um lembrete para as mães, As mães, por exemplo, não podem perder essa oportunidade. É importante que a certidão de nascimento do filho qualifiquem não só o pai, mas qualifique a mãe também como trabalhador e trabalhadora rural. Isso é muito importante. É um documento que tem uma validade muito grande por ser um documento público. Um outro documento também interessante, que tem um valor probatório importante, são as notas fiscais, tanto de venda quanto as de compra. O trabalhador também tem que ficar atento a isso. Se vai comprar adubo, por exemplo, se vai comprar, seja qualquer insumo agrícolas, se vai comprar, um arame para fazer uma cerca na sua propriedade, por exemplo, aproveita a oportunidade para poder pedir a nota fiscal no seu nome, no seu CPF, É aquela nota fiscal série D, que antigamente era série D, hoje as notas são mais eletrônicas, São mais digitais, mas de qualquer forma, aquela nota que é emitida no seu CPF, Então é uma prova documental importante que prova o exercício da atividade rural. E outro fato interessante para se atentar é no que diz respeito, que a gente chama de provas contemporâneas. O que é uma prova contemporânea? Prova contemporânea é aquela que você vai produzindo ao longo da sua vida laboral. Então, por exemplo, o trabalhador, vamos citar aqui um caso mais específico, que é o caso da aposentadoria por idade, por exemplo. O trabalhador só vai requerer quando ele atingir a idade, A idade mínima, que no caso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, para as mulheres é 55, para os homens é 60 anos de idade. Pois bem, ao longo da sua trajetória, da sua profissão, do exercício da sua profissão, você vai produzindo esses documentos.
né? Não tem como você esperar atingir a idade, por exemplo, no caso das mulheres, 55 anos, para aí você começar a produzir os documentos. Os documentos, você precisa provar pelo menos 15 anos de carência. Então, esses documentos você tem que ir produzindo ao longo dessa vida laboral. Então, vale certidão de casamento, certidão dos filhos, as notas fiscais, né? Como a gente já falou anteriormente, ok? Então, esse é o nosso conteúdo informativo de hoje. Espero que ele venha agregar na vida de vocês. Obrigado pela permissão e até breve.